Agora, recebendo a diretora de Patrimônio Histórico, museólogo de Blumenau, Sueli Petri. Vamos falar sobre o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, que é um dos grandes guardiões da nossa memória e que neste mês a Associação dos Amigos do Arquivo Histórico está promovendo 3 ações gratuitas voltadas à preservação e valorização do patrimônio documental na cidade. E para falar sobre essas atividades, a importância de se preservar a nossa história, nós vamos conversar com a Sueli Petri. Bom dia, Sueli, muito obrigado mais uma vez por participar conosco. Bom dia, é um prazer muito grande estar no seu programa. E falar do arquivo histórico, das suas ações, é de vital importância para que as pessoas se conscientizem do quanto tem valor a guarda do acervo documental das famílias para a história da cidade. É verdade, né? Quanto representa e qual é o tamanho dessa importância, Sueli? O tamanho é infinito. Por que infinito? Porque todos nós temos uma história. Cada um de nós contribuiu e outros virão para dar continuidade. E a função do acervo do arquivo histórico é justamente trazer à tona uma série de acontecimentos que já ocorreram ao longo desses 175 anos, de que forma a cidade vem evoluindo e compete aos arquivos, não só o de Blumenau como todos, acompanhar estas evoluções. A história não é estanque, ela é dinâmica, vai mudando, alterando-se, né? E é importante que se faça esses registros, as pessoas que vivenciaram momentos, entrevistá-las, fazer a guarda destas falas, porque elas são também fatores que contribuem. Hoje em dia, a história não está apenas só na documentação, é a documentação visual, iconográfica, enfim, ela tem uma diversidade muito grande, né? E estamos vivendo uma fase até perigosa de perdas de muitos acervos, justamente porque hoje as decisões estão sendo tomadas virtualmente, ou então não está se produzindo a documentação via papel. Isso. E sim, tudo é no virtual. E vai que, de repente, dá um bug, dá um estrago muito grande nessas nossas nuvens, que nós não sabemos ainda o futuro disso tudo, né? Mas estão cada vez mais inchadas, né? Exatamente. Então, é importante estar antenada com o mundo contemporâneo, mas nós não podemos perder estes acervos. A senhora sabe que a senhora me fez lembrar que há um tempo atrás, quando a gente visitava pessoas um pouco mais velhas, a gente chegava na casa, era cheio de quadrinhos com fotos, né? Foto paredes. do casamento, foto dos filhos, filhos crescendo, filhos casando, cheio de fotos. Hoje a gente já não vê mais tanto isso, né? Essa exposição das fotografias. Perfeito. Mas muita gente mostra toda essa história no celular. O que acontece muitas vezes é dessas pessoas se irem e quem fica não tem acesso. Exatamente. E morreu na nuvem. Exatamente, morreu na nuvem. E também não é somente isto. Nós vamos fotografando uma imensidão de acontecimentos que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E os nossos celulares vão se enchendo dessas imagens. Claro. Mas, de repente, dá uma pane nesse celular, se perde. E quem nos garante, como eu já mencionei, que nós temos toda a segurança? Então, é evidente que nós temos que pensar também ecologicamente, de não cortar árvores, de não prejudicarmos o meio ambiente com essa devastação que já aconteceu na produção, que também é um dos componentes para fazer o papel. Mas nós temos que cuidar do que já existe, o que está nas mãos das pessoas, nas famílias. É muito comum acontecer no arquivo pessoas que vão nos doar acervos, que era do pai ou do avô, que faleceu a minha avó, não sei o que eu vou fazer com isso. Então, elas nos repassam.
Nós agradecemos muito porque é desta forma que nós vamos montando esse grande mosaico da história da nossa cidade e da nossa região. Tivemos agora, e estamos culminando agora nesse ano de 2025, a celebração dos 150 anos da imigração italiana. Existe muito pouco acervo dessa história, né? história, porque eles não tinham esse hábito de guarda como tem os alemães, os descendentes de alemães, eles preservam muito mais. Então, nós estamos numa campanha bastante intensa para que haja essa sensibilidade. E muitas vezes já é aquele sentimento de pertença. Por que eu vou dar meu acervo, meu documento para, né, minhas fotos? Então, nós temos também uma outra alternativa. As pessoas podem nos emprestar essas imagens num determinado tempo, ou dias, ou semana. Nós fazemos todo o trabalho digital, devolvemos a imagem, a foto, ficamos com a imagem virtual, que para nós interessa a presencial, o documento original, mas satisfazemos os dois e ainda ele ganha a parte dele do virtual também. E assim se vai construindo essa história da nossa cidade. Celebramos agora na última semana, os 160 anos da imigração, aliás, da ida dos nossos 76 imigrantes alemães, que estavam aqui há menos de 14 anos, outros de 4 anos, 5 anos, que nem sabiam falar o idioma português, que foram para os campos de batalha na Guerra do Paraguai. Então, se fez uma referência neste 160 anos dessa partida dos blumenauenses alemães, que já foram doar as suas vidas, porque muitos faleceram. E nós não podemos esquecer que hoje nós somos uma grande Blumenau, uma Blumenau que celebra sua festa de Oktoberfest, temos as sociedades de atiradores, temos os nossos cantos, os corais, o teatro. Culturalmente, procuramos sempre evidenciá-los, mas sempre teve um passado, uma história. Sim. E nós não podemos deixar apagar essa história para que as futuras gerações, como também a contemporânea, não perca esse sentimento de pertença. Isso é importantíssimo, porque qual será o futuro da nossa grande Blumenau? Nós estamos passando por processos de verticalização, de perdas de patrimônios de valor histórico, que estão sendo perdidos, né, pelas demolições para dar espaços às edificações. Estamos recebendo migrantes que também vêm em busca de uma vida melhor, como o fizeram os nossos antepassados, e assim essa história vai acontecendo. Exatamente. É muito importante. Sueli, explica um pouco para nós sobre essas ações, né, junto com a associação, que inclui oficina, visita orientada e palestra. O que o público pode esperar de cada uma dessas ações e como são essas ações? Então, tudo começa quando nós fizemos um projeto via Elizabeth Anderle, ganhamos um valor e existe no arquivo uma série de acervos que nós consideramos como obras raras, que são bibliografias, livros, documentos, que merecem, pelo seu estado delicado, de fragilidade, serem restaurados. Então, no momento, foram restaurados 5 obras de grande valor, que são 3 livros do Dr. Blumenau, não ele escreveu, ele usou no seu cotidiano, ele era químico formado, mas com a especialização na farmácia, mas ele nunca exerceu a função de farmacêutico, mas a química era o grande amor da vida dele, como ele mesmo assim o se manifestou. Então, esses livros são de 1838, significa quando ele era estudante. Nas enchentes de 83, essa coleção que ele tinha pegou água. Até agora, nós não tínhamos tido a oportunidade de restaurar esse acervo, que é expressivo.
Ele fala ali sobre as palmeiras, que ele estudou muito sobre as palmeiras. Temos um outro livro que é de 1852, que é a legislação vigente no Brasil, que também merecia. E o mais importante são duas obras também, a de Fritz Miller, que ele recebeu o livro de Darwin, não diretamente de Darwin, mas o primeiro que lhe chegou às mãos, em 1864, e que estava precisando ser restaurado. Sem capa, com problemas de texturas, já desprendendo as folhas. Então, essas obras foram restauradas e, até o final do ano, vão estar de volta ao acervo. Então, já é um grande ganho, mas nós temos muitas outras obras consideradas raras. Por exemplo, nós temos um exemplar de 1500, parece uma loucura, um livro da época da chegada dos portugueses ao Brasil e está conosco. Como é que isso veio parar Pois é. nas mãos, né, que chegou ao arquivo? Provavelmente, com a vinda destes imigrantes, alguém o tinha, né, o adquiriu, e está conosco. É uma obra raríssima. E assim nós temos vários acervos considerados obras raras. E, em função deste projeto, nós também começamos a catalogar e a registrar cada obra rara que nós temos. E, a partir daí, houve a necessidade de... Nós temos a Mirella, que é a nossa funcionária, que está fazendo cursos de restauração, de conservação de documentos, ela já tem um elevado número de horas, então nós pensamos em fazer uma oficina para conservação, não é restaurar, como conservar, quais os procedimentos, como devemos nos comportar diante de uma fotografia. Então, será um curso de fotografias, de conservação, nem posso falar restaurar, de conservação de imagens. E, a partir daí, são apenas 15 vagas que já estão preenchidas. Já houve pedidos para que se faça abertura para outros cursos nessa linha. Então, é justamente nesse sentido. E a palestra, ou uma roda de conversa, que eu diria, seria uma forma de trabalhar com as pessoas interessadas nessa questão da preservação, da conservação, de procedimentos que devemos ter com os documentos. Os documentos falam, eles têm saúde também, eles também têm calor e frio. Porque se nós os deixarmos excessivamente no calor, as fibras ficam excedentes e no inverno ela se contrai. E com isso vai dar o estresse do papel. E automaticamente ele vai se quebrar, ele vai ficar fragilizado. Então, como manter, de que forma a guarda? Tem documentos que estão com furos, que estão dobrados. Então, são procedimentos fáceis que cada cidadão pode exercer isso na sua vida cotidiana, evitando de causar maiores problemas. O fato de dobrar a folha, eu estou quebrando a fibra do papel. E ela não vai ser mais a mesma, porque eu quebrei. Então, como é que eu vou guardar? Como é que eu devo proceder? Então, são essas informações de como conservar, do que evitar, não usar caneta, usar um lápis 6B. Então, são algumas informações dicas alusivas. Importantes, né? Dicas importantes e para... E quantos documentos importantes que a gente não tem em casa que precisam ser bem conservados, né? Exatamente, as certidões de nascimento, casamento, e óbito, e todas essas informações que são necessárias, porque as pessoas hoje em dia estão interessadas em saber quem sou eu, de onde eu vim, quem são os meus antepassados. E aí vão vasculhar, as coisas está quebradiça ou está rasgada, vou botar um durex atrás, não pode. Então, existe outro procedimento. Ao invés de colocar o durex,
Existe a metilcelulose com um papel especial para você fazer essa encolagem. Então, são informações e dicas para evitar essas perdas. Olha só, para conservação de documentos, né? E quando vai ser essa oficina? Ela vai acontecer a partir do dia 29, Uhum. né? E já estão com as vagas já preenchidas. Não dá nem tempo, né? Não dá tempo, foi apenas falar um pouco, mas as pessoas podem ir nessa roda de conversa e ali nós também daremos as dicas. Porque na oficina ela vai exercitar, ela vai pôr em prática, ela vai ter uma série de material Que ela vai com apresentar. aquele problema que ela vai poder visualizar e saber dos procedimentos, como fazer. Entender melhor, né? Entender melhor. E nessa roda de conversa, que não seria uma palestra, e sim uma roda de conversa, são essas dicas que nós o faremos presencialmente com as pessoas que aqui chegarem. E aonde será? Será na Biblioteca Pública. Nós temos lá nos fundos uma área onde nós vamos abrir para que as pessoas possam chegar e conversarmos a respeito do acervo documental e vamos mostrar várias situações que, de repente, ele tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua casa. E pode sair dali com uma dica importantíssima. Né? Evitar que aquele documento morra de vez. Exatamente. Né? Também no dia 29, dona Sueli, a roda de conversa? Vai ser já no mês de finalzinho de outubro agora. Também 29, 30 nós vamos estar. Dia 30. E como as pessoas podem participar? Basta chegar? Sim, essas que vão para a roda de conversa. É só chegar lá. Só chegar demonstrar na interesse e chegar lá. A partir das 14 horas. Certo. Dona Sueli, essas ações fazem parte desse projeto todo, né? Esse projeto todo, né? Toda essa conservação, restauração, todos esses documentos que chegam, que vocês tentam recuperar de alguma forma, né? Tudo isso, o que ele representa, né? Tudo isso representa o quê? Para uma cidade, né? Para uma história, para um povo, né? Na verdade. Exatamente. Todo esse processo, a intenção é o quê? Prorrogar a vida deste documento. Nós vamos passar para outra dimensão, mas os documentos ficam. E de que forma eles vão ficar? Então, a função é exatamente essa, prorrogar a vida o quanto mais, mas dentro de uma metodologia. Restaurar, nós não o fazemos de uma forma, porque o documento, para passar pelo processo da restauração, dependendo da situação dele, ele vai tomar o banho, desacidificar. É um processo que exige um laboratório com químicos, com pessoas especializadas. O que nós fazemos é aquilo que está dentro das nossas condições, dentro dos nossos arquivos, que é uma realidade nacional, de evitar uma continuidade de um problema. De que forma? Fazendo velaturas, fazendo alguma interferência, mas não dilapidando aquele documento. Usando a cola necessária, o papel adequado para que ele possa ser reintegrado o mais próximo possível do que seria uma restauração. Que bacana isso. A gente não tem noção, né? De quem não conhece, óbvio, né? Precisa e a maioria se especializar. A maioria não conhece, então não tem noção. Como é que é conservar alguma coisa ou recuperar algo? Recuperar. O conservar, ela pode saber sim. O conservar, ela é realmente a responsável para poder fazer com que aquele documento tenha uma vida mais longa dentro de um acondicionamento da sua realidade. Se está dobrado, desdobre. Por isso é importante passar por uma roda de conversa como essa. Uma roda de conversa. O que eu posso fazer? Eu estou com esse problema do meu documento. Né? Então, são dicas para nós conversarmos. A mesma coisa com as fotografias, não colocá-las dentro de plástico, porque com esse calor e frio cola.
Antigamente existiam álbuns que tinham uns filetes Sim. de cola, você não consegue mais tirar essa... Já sai a fotografia junto, né? Fica sai no ela plástico. junto. Então, são problemas que são indicados para que evite-se. Dona Sueli, o arquivo tem se aproximado cada vez mais da comunidade, né? Como é que tem sido a resposta do público? Há interesse crescente? A senhora nota isso, né? Está crescendo o interesse pelas histórias e documentos? As visitas já são mais frequentes. E o que é importante para nós, que nós temos essa associação dos amigos de Blumenau, do Arquivo Histórico, que são pessoas muito conscientes, que têm desenvolvido projetos com os quais nós temos adquirido os estantes deslizantes, que era assim uma grande vontade de todos os arquivos ter as suas estantes deslizantes, porque você condensa maior volume de documentos em estantes diferenciadas e também já dando-nos garantia de melhor guarda, de conservação. Nós temos a colaboração de voluntários, que nos tem auxiliado muito. Nós temos uma senhora que todas as quintas-feiras, se você for na biblioteca pública, porque ela não consegue subir no arquivo, que tem problemas de saúde, vai ficar a manhã inteira fazendo a intercalamento de imagens fotográficas no suporte que nós estamos indicando para ela. Isso ela já vem fazendo há mais de 4 anos. Olha. Temos pessoas que nos ajudam com as traduções, mas é importante que quanto mais pessoas nós tenhamos para nos ajudar, maior será nosso número de informações para acessar aos nossos consulentes e aos nossos interessados na história de Blumenau. Então, sempre que alguma pessoa diz, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho tempo, nós temos como ocupar o tempo dessas pessoas. É evidente que trabalhar com arquivo é um trabalho de formiguinha, porque é uma coisa muito lenta, muito específica. Precisa ter aquela especificidade, aquela vontade, aquela paciência em perseverar. Tem atas que estão manuscritas, mas nós queremos transferir para o digital. Então, alguém que conheça bem a digitalização pode nos ajudar. Nós temos o maquinário lá para nos ajudar. Temos imagens de fotografias que ainda estão negativas. Então, nos ajude a positivá-las, mas elas precisariam ficar conosco como voluntário. A gente faz um acordo, assina-se uma espécie de um contrato que ela está ali por livre e espontânea vontade. Também trabalhamos com estagiários das universidades e eles também são os grandes auxiliares para esse trabalho. Que bom, né? E como as pessoas fazem para conhecer de perto o trabalho do arquivo histórico, para conhecer as necessidades e ver se encaixa em alguma dessas necessidades? Olha, essa roda de conversa vai ser uma oportunidade. Eu gosto muito quando eu estou reunida assim com pessoas acima dos 50 a mais, porque eles já estão naquela fase da aposentadoria, às vezes são... Uma vida um pouco mais calma. Uma vida né? mais calma, precisam ser ocupados. Então, é uma maneira dele nos auxiliar. Né? E nessa roda de conversa, a gente troca informações. Nós temos, anualmente, fizemos um encontro das senhoras da Rede Feminina do Combate ao Câncer, no mês de outubro, e vem, então, umas 60 senhoras, ali elas dançam, a gente conversa, elas tomam um café, e desse grupo, essa senhora que eu falei, que está conosco como voluntária há mais de 4 anos, é oriunda desse grupo. E ela já conversando com as outras, 3 se apresentaram para nos ajudar. Mas muitas percebem que não têm aquela sensibilidade ou aquela paciência. E então nós vamos trabalhando dessa forma.
Que bom, que legal. Dona Sueli, vamos falar um pouco sobre a exposição de vestidos históricos da realeza da Oktoberfest. Exatamente. Parece que essa exposição tem chamado a atenção, né? É uma exposição interessante porque ela está nos revelando, nesses 7 trajes que ali estão, 7 realizações de Oktoberfest. Como que eram esses trajes das rainhas do passado, da época dos anos 90, até 2000, alguns anos mais à frente. A textura desse tecido, os requintes de adornos, um era mais brilhante, com mais detalhes de fios de ouro, como se dizia, né, dourados. Outras são os aventais mais longos, outro mais curto, o tipo de aventais. E hoje a tendência, nós estamos vendo que há todo um trabalho voltado à identidade da nossa região, das nossas rainhas, né? Elas estão muito mais próximas do que se fazia no passado. Eram trajes de mangas muito volumosas, bastante tecidos que davam volume das saias. Até se entende porque as realezas se inspiravam nos trajes das rainhas do passado, das roupas do século XIX. Claro que não eram modelos idênticos, mas sempre se inspirando naquelas mangas bufantes, né? E dessa forma se consegue visualizar pelas cores, não são todas as mesmas cores, cada ano era uma cor diferenciada. Desses 7 volumes de trajes, apenas um tem algum bordado feito manualmente. E aí você olha para aquele bordado, o que a bordadeira quis, né? Qual é a sua inspiração, o que ela quis mostrar com aquelas flores, com aqueles raminhos como é que eu vou dizer, ramos de trigo, que nós não temos trigo aqui, mas ela pode significar a fertilidade, né? Então, uma representação. Os volumes que nós dizemos, nesse que tem o bordado, houve aquela paciência de bordar essas mangas bufantes, mas o tecido não era o mesmo da feitura completa do traje, e sim era de veludo. Então, são detalhes que cada traje traz. Para quem gosta da moda, é um prato cheio de pesquisa. Para quem gosta de história, pode avaliar como eram essas nossas rainhas que passaram e que fizeram parte dessa história. E cada traje nos faz lembrar de momentos. E para as nossas rainhas que já os vestiram, é uma oportunidade para elas reencontrá-los. Nossa, oportunidade única. Exato. E agora que nós estamos fazendo assim a revelação de muitas imagens que estavam no negativo, que era do acervo da Prefeitura Municipal, já está sendo possível você datar o período que foram usados. E aí a informação a quem pertenceu. Então é toda uma... Além de estar em amostra, para nós que trabalhamos com pesquisa, já tem um outro olhar também. E o interessante dessas imagens é justamente visualizar, se identificar com aquele momento. Como foi a realeza? E pensar, quando eu falo em realeza, me faz lembrar que Blumenau sempre primou em ter as suas realezas. Sim. Desde as realezas das sociedades de atiradores, que já começa lá no século passado, as realezas quando tínhamos aquela associação dos bancários, a realeza do bancário, fazia-se concurso, a dos comerciários, dos times de futebol, da indústria têxtil, das operárias, né? Uhum. Dos estudantes, rainha dos estudantes. Eu lembro que quando estudava lá em Gaspar, na Frei Godofredo, na fase ginasial, tinha o concurso. Então, a gente fazia parte daquele grupo das concorrentes, né?
Na Rainha do Tupi, eu fui princesa. Parabéns, dona Sueli. Então, tudo isso nos faz ver, quando falamos em realeza, são as realezas das várias formas. A primeira Miss que nós tivemos em Blumenau, a Frida Zimmermann, de 1922, não era a realeza somente a beleza. É a cultura, é a desenvoltura, é a simpatia. E as nossas realezas de hoje, que vão aos vários estados e países da América Latina e agora também na Alemanha, na festa de Munique, é uma forma de divulgar a nossa cidade, uma forma de marcar essa identidade cultural que nós aqui procuramos preservar e também serem elas as embaixadoras de Blumenau. Falar sobre a cidade, falar das tradições, falar do que nós preservamos e procuramos manter ainda, claro que revitalizado, com uma nova versão, mas não perdendo a base da raiz, que é aquilo que nos foi legado. Sem dúvida. Essa exposição é no mausoléu? Está no mausoléu, irá até o final do mês, a partir do dia 30, 31. Então, até sexta-feira da semana que vem. Sexta-feira da semana que vem, Quem exatamente. quiser visitar, conhecer ainda aqueles trajes, pode ir lá. A partir das 10 horas da manhã, ininterruptamente, de domingo a domingo, ao meio-dia está aberto, até às 16 horas. Tá certo. Dona Sueli, muito obrigado pela participação da senhora aqui nesta manhã. Eu que agradeço as oportunidades que você tem me fornecido para falar de Blumenau, para falar do arquivo, e os blumenauenses que têm lá nas suas gavetas fotografia, documentos, não sei lá, isso era da OMA, não sei o que eu vou fazer com isso. Nós sabemos como vamos manter esse acervo, e as pessoas ganham um termo de transferência desse material para nós, e ela pode acompanhar no futuro onde está isso guardado. Tá certo. Obrigado. Pois não. Sueli Petri conversou com a gente aqui nesta manhã, ela que é diretora de Patrimônio Histórico e museólogo. Falamos sobre as atividades do Arquivo Histórico com foco na preservação de obras raras.